Isso aí que você está vendo é um canole de pistache. Se você já viu algum filme de máfia italiana, com certeza você sabe o que é isso. É um docinho típico feito aí com essa massinha frita, esse creme gostoso por dentro, esse aí de pistache. Eu estou comendo ele no Mike's, que é provavelmente um dos canoles mais famosos de todos os Estados Unidos, certamente o canole mais famoso de Boston, pelo menos. E o que eu estou fazendo aqui em Boston, aqui nos Estados Unidos? Eu estou aqui para acompanhar a Copa do Mundo de futebol. Não é aquela Copa do Mundo que a gente está acostumado, de seleções. Uma Copa diferente. Agora, a FIFA, a entidade maior do futebol, ela resolveu que vai fazer, a cada período aí de 4 anos, uma Copa do Mundo de times. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a participação dos brasileiros nessa primeira edição. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira, vocês são muito bem-vindos ao Copo e Talher. Você gosta de Copa do Mundo? Eu acho que todo brasileiro, de uma maneira geral, gosta, né? E a Copa do Mundo existe já há muito tempo. Só que depois a FIFA inventou uma segunda Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo quase tão importante quanto a primeira, mas um pouquinho menos. Que era a Copa das Confederações. Lembra da Copa das Confederações? Tiveram várias edições dessa Copa, que eram só os campeões continentais ali, das ligas continentais. O Brasil participou várias vezes por ser o campeão da Conmebol, ou por ser campeão mesmo da Copa do Mundo, que o último campeão mundial também se classificava para a Copa das Confederações seguintes. Acontecia sempre no ano anterior à Copa do Mundo. Era uma espécie ali de aperitivo da Copa do Mundo. Só que por alguma razão a FIFA achou que esse modelo não estava bom bastante. E se você parar para pensar, realmente não parece fazer muito sentido. Porque você vai ver uma Copa do Mundo no ano seguinte. Por que você vai ver uma Copa no ano anterior, que é uma mini Copa do Mundo? Talvez eles tenham achado que não estava dando tanto retorno assim, retorno financeiro, eu digo, inclusive. E eles perceberam que os times de futebol estavam lucrando muito, estavam atraindo muito público. Que, por exemplo, os times europeus, que começaram a ficar muito poderosos e praticamente imbatíveis, se comparados a times de outros continentes, estavam atraindo públicos e torcedores e fãs em outros lugares. Você vai para a Arábia, tem torcedor do Manchester City. Você vai para o Japão, tem torcedor do Real Madrid. Você vem para o Brasil, tem torcedores do Barcelona. Você vai para os Estados Unidos, você encontra torcedores do Arsenal. Você encontra torcedores da Juventus, da Inter de Milão, mundo afora, do Milan. Então eles falaram, opa, o dinheiro acho que talvez esteja mais nos times do que nos países, nas seleções nacionais. A gente vai manter a Copa do Mundo, porque é um grande torneio que atrai muito público e muitos patrocinadores. Mas a Copa das Confederações, uma mini Copa do Mundo, vamos substituir ela por uma Copa do Mundo, só que com times. Só que não dava para botar só os times europeus, então precisava colocar, para parecer mesmo uma Copa do Mundo de times de vários lugares diferentes. E da América do Sul, alguns times brasileiros acabaram entrando, porque fizeram aí boas campanhas nas últimas edições das Copas Libertadores da América e entraram. Então, quem são os representantes brasileiros nessa nova modalidade de Copa do Mundo, só que agora com times?
Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Então, o legal disso aí é que antes os brasileiros tinham só uma seleção para torcer na Copa, agora eles têm várias seleções para torcer na mesma Copa. E isso porque dessa vez a gente classificou muitas equipes. Claro que em outros anos, se a gente não ganhar muitas Copas Libertadores, não vai ter time brasileiro participando. Mas os times brasileiros têm saído muito bem na Libertadores, então toda essa galera aí entrou. E agora acabou já a primeira fase desse torneio. E os times brasileiros se saíram muito bem. Para começo de conversa, nenhum deles perdeu. Bom, se nenhum deles perdeu, já é ótimo, né? Agora, nem todos ganharam também. Dos 4 times, 2 venceram suas partidas de estreia e 2 empataram. Os 2 que tiveram partidas mais difíceis empataram. O Palmeiras enfrentou o Porto, de Portugal, e ficou no 0-0. Foi um jogo difícil, afinal de contas, o Porto pode até não ser uma das seleções mais poderosas da Europa, mas é uma seleção da Europa. Então o empate foi um bom resultado para o Palmeiras. Podia até ter sido melhor, porque o Palmeiras dominou o jogo, mas foi um bom resultado. O Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund, da Alemanha, que é um time bastante competitivo. No caso do Fluminense, ele era o time que tinha, aí pelas bolsas de aposta, que tinha menos chance de conseguir fazer pontos nessa primeira fase. Ninguém botava muita fé que o Fluminense ia conseguir segurar um empate com o Borussia, mas a verdade é que o Fluminense dominou o jogo o tempo inteiro, engoliu o Borussia. Na verdade, no fim do jogo, quando acabou 0-0, ficou um gostinho amargo por causa do empate, porque o Fluminense teve tudo para ganhar do time alemão. Olha que legal. O resultado não foi ruim não, 0-0 tá bom. O Borussia é muito mais poderoso do que o Porto, por exemplo. Mas, dadas as condições do jogo, dado o quanto que o Fluminense se entregou realmente e jogou muito bem, podia ter saído com 3 pontos de campo. Quem acabou saindo com 3 pontos de campo foram o Flamengo e o Botafogo. Os dois marcaram 2 gols. O Botafogo venceu por 2-1 contra o Seattle Sounders, que não é lá um time muito poderoso, é um time aqui dos Estados Unidos mesmo, mas o legal é que o Seattle estava jogando em casa, né? O jogo foi em Seattle, então uma vitória bacana do Botafogo. E o Botafogo tem um grupo duríssimo para enfrentar. Além do Seattle, o atual campeão da Europa, o Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid estão no mesmo grupo. Então, esse era o jogo que o Botafogo tinha a obrigação de ganhar, porque as próximas 2 partidas são pedreira. E o Flamengo também venceu no seu grupo. Ele enfrentou o Esperance, da Tunísia, e ganhou por 2-0. Foi um jogo bem tranquilo para o Mengão também. Agora as próximas partidas tendem a ser mais complicadas. Vamos ver aí se os brasileiros conseguem passar por essas novas equipes, esses novos adversários, tão bem quanto passaram na primeira fase. Fluminense e Palmeiras já passaram pelos desafios mais perigosos dos seus grupos. Agora, Botafogo e Flamengo estão ainda para enfrentar aqueles que são os favoritos das suas chaves. E dependendo de que posição do grupo eles passarem para a próxima fase, se vão passar em primeiro ou segundo, tem confrontos já duríssimos para a próxima fase. Vamos ver o que acontece.